Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Mas não sou eu que importo aqui, o que importa é a palavra de Deus, é o que Ele tem para falar para cada um de nós, é o que Ele tem a ministrar no meu coração e no seu coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Amém? Que nessa noite ela possa cumprir o propósito para o qual ela estará sendo lançada na sua vida e na minha. Amém? A Bíblia, ela revela a vontade de Deus para a humanidade, mas também para você e para mim, para as nossas vidas. Ela tem inúmeras orientações práticas que cabem exatamente no nosso dia a dia. Ela não está ultrapassada, ela não é desatualizada, ela não é fora do contexto, ela não é a opinião de alguns homens. Também não é apenas um conjunto de livros de história. Ela é a palavra de Deus revelada. E por isso ela deve ser examinada, estudada e esmiuçada por cada um de nós, com bastante dedicação. E talvez um dos nossos enganos seja nós nos lembrarmos da Bíblia, por muitas vezes procurarmos ela, buscando por textos ou versículos que venham de encontro com aquilo que eu estou querendo ouvir. Frequentemente nós precisamos de uma palavra de consolo. Nós precisamos de um versículo que nos motive, de algo bom que melhore o nosso ânimo e a nossa esperança. E não tem problema nós buscarmos na Bíblia por isso. Ela tem isso para nos dar. Amém? O Senhor tem o consolo que você precisa. A palavra de Deus tem a esperança que você precisa. Ele tem a motivação que você precisa. E a questão é que, apesar de muitos versículos, muitas histórias fazerem exatamente isso, nos lembrarem que de quem nós somos, de quem nosso Deus é que a Bíblia não é só isso. Amém? A Bíblia não é um livro motivacional. Ela é o livro que nós procuramos quando nós precisamos trazer à memória
aquilo que nos dá esperança. Mas ela também traz muitos versículos, muitas passagens, histórias que nos admoestam, que chamam a atenção sobre aquilo que nós não devemos fazer, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós estamos fazendo, que na verdade não é o que agrada a Deus. Mas às vezes a gente não gosta muito, ou não se interessa muito por esses versículos. Porque no fundo são versículos que nos confrontam. E o que eu quero falar hoje, e o que eu tenho meditado nas últimas semanas, é exatamente o que a gente faz com esses versículos que nos confrontam. Aqueles que nos causam um certo desconforto. Se pensar bem, talvez, na maioria das vezes, você passa por eles. Não medita neles. Não grava eles. Eu não estudo, eu não vou atrás de versículos que me confrontam muito. Ao menos na maioria das vezes. Não sei se você já percebeu, mas talvez os versículos que você tem na sua memória e aqueles que você grifa na sua Bíblia, são todos versículos de bênçãos e de promessas. E não aqueles que chamam a sua atenção sobre a forma que você está agindo. Amém? Talvez você possa agora lembrar de alguns versículos que você tem na sua memória. Eles são de motivação, eles são de promessa, eles são de bênção, ou eles são versículos que estão te corrigindo? Tem a caixinha de promessas, como disse o pastor. Né? E eu estava pensando sobre isso. Porque as bênçãos e as promessas, elas já estão decretadas. Deus já declarou. E como eu falei aqui, a palavra dele não volta vazia. Então, as bênçãos que ele já declarou sobre a minha e sobre a sua vida, já foram lançadas. Na verdade, eu não preciso ficar memorizando muito elas, porque ele já falou. Eu só preciso me adequar para cumprir, para alcançar elas. Mas não seriam elas que eu deveria estar memorizando. Eu deveria estar preocupada em como eu vou fazer para alcançar elas. É o que eu preciso, na verdade. Eu preciso alcançar essas bênçãos. E não continuar com a minha vida do mesmo jeito, memorizando bênçãos. Isso não faz muito sentido. Eu memorizo as bênçãos, mas não mudo a minha forma de ser. Não mudo a minha mente. Não abro os meus olhos. Não abro os meus ouvidos. E fico tentando alcançar essas bênçãos. E nesse tempo em que a gente está, na verdade já fazem alguns anos, que algumas igrejas, elas deixam essa parte de correção de fora, e o foco fica realmente sempre na graça, na prosperidade, na bênção. E qual é o problema, então, dessas pregações? Ou de esse ser o foco quando eu mesmo busco a palavra de Deus? É o que eu falei, a Bíblia não é só isso. Amém? A Bíblia não é só um livro de graça, de prosperidade e de bênçãos. A Bíblia é a vontade de Deus revelada, incluindo a transformação da sua e da minha vida. Amém? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Até aí a gente gosta, né? Pois diz assim: para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Se eu pensar, então, ao contrário, para que nós sejamos aptos
e plenamente preparados para toda boa obra, eu preciso de ensino, de repreensão, de correção e de instrução na justiça. Amém? Essa é a palavra de Deus. Ela nos educa, nos prepara para viver de maneira justa e correta. Eu, particularmente, todas as vezes, durante muito tempo, que fui confrontada pela palavra de Deus, eu não gostava muito. Eu ficava meio incomodada, pensando, não sei se é isso mesmo, será que é isso que Deus quer dizer? Será que não é? Mas sempre que eu baixei a guarda, e que eu me submeti, e que eu entendi, as coisas se transformaram. Todas as vezes que eu resisti, eu percebi que eu só perdi tempo. Eu só andei em círculos. Quando nós nos convertemos e tomamos consciência da palavra de Deus, na verdade a gente já vai tentando seguir essas orientações. Então eu não sei quanto tempo faz que você se converteu, que você vem lendo a Bíblia, e que de alguma forma você já vem tentando deixar muitas coisas para trás e mudar de vida, né? Uma vez que existem essas recomendações muito práticas, a gente precisa pegar elas mais de perto. Amém? Mesmo que eu esteja convertida há 30 anos, com certeza não estou pronta. Com certeza tem orientações que eu ainda preciso transformar na minha vida. Eu quero falar sobre uma orientação que para mim foi difícil durante muito tempo e eu ainda penso sobre ela. Acho que tem várias orientações que são alvos para as nossas vidas. Mas eu queria compartilhar essa. E, na verdade, quando a gente lê, a gente pensa só Jesus, né? Como que isso aqui vai acontecer? Se você está acompanhando a leitura bíblica da igreja, essa semana você leu esse versículo que eu vou falar. Pense o que você fez com ele, pois, se você estiver acompanhando. Ou se você já ouviu ele na sua vida. Está lá em Tiago, no capítulo 1, é o versículo 2. Eu vou ler ele na NVI. Isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem gosta de ler isso? Porque para mim chama atenção assim, grande alegria e diversas provações. Daí não combina. Sabe assim? Como que eu vou ter grande alegria com diversas provações? Primeiro que para mim não precisava ser diversas, podia ser só algumas. Mas ele está falando que é diversas. E ainda tem que ficar bem contente com todas elas. Daí eu penso, né? Então, vamos ser bem sincero, minha vontade é dizer, Deus, olha só. Você estava bem distraído quando Tiago escreveu isso? Ou qual foi o problema que aconteceu para ter uma recomendação dessas na Bíblia? Não é? O que será que ele estava fazendo quando ele deixou Tiago escrever isso? Considerem motivo de grande alegria. Grande alegria. O fato de passarem por provações. Não combina. Aí eu fui buscar numa outra tradução, porque às vezes a gente lendo outra tradução, fica um pouco diferente, né? Então, eu fui buscar na linguagem de hoje. Porque é mais simples, mais prática, talvez tivesse dito um pouco diferente. Mas ela está escrita assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Praticamente a mesma coisa, não adiantou nada. Aí, eu resolvi só mais uma versão, só para, tentar tirar a dúvida. A Bíblia Mensagem, ela tem uma linguagem mais poética. Eu pensei, quem sabe aqui, com mais poético, a coisa, não seja tão assim. Irmãos, quando enfrentarem desafios, considerem isso um presente. Tipo assim, a gente está ralado, não adianta nada. É realmente o que ele está querendo dizer, que a gente tem que ficar alegre com as provações. E daí,
eu fui olhar qual era a tradução que tinha no italiano e no inglês. E eu descobri que é tudo a mesma coisa, porque alegria é alegria, tribulação é tribulação. Não muda. Tribulação também pode ser traduzido como provação ou aflição. Mas em qualquer língua quer dizer a mesma coisa. Então, resumindo, a gente é para ficar alegre quando estiver passando por provações. E agora? Como a gente vai fazer isso? Pois é. Vou repartir o que Deus falou comigo. Primeiro é assim. Por que isso incomoda? Porque, obviamente, a Bíblia não está dizendo para a gente disfarçar. A proposta é uma alegria genuína. De forma nenhuma é para a gente ser falso. Porque a Bíblia não ia nos propor isso. Né? Daí isso piora a situação ainda mais, porque ainda tem que ser uma alegria bem verdadeira. Né? Que a Bíblia jamais ia nos dar um conselho do tipo, diva uma coisa e aparente outra. Então é para ser alegria mesmo. Tá? Então, vamos tentar entender tribulações. Que eu acho que eu não precisaria explicar muito, porque todo mundo aqui sabe o que é ter problemas. Mas eu entendi que existe uma individualidade nas tribulações. Ou seja, cada um de nós entende as suas próprias tribulações. Isso tem a ver com o nosso contexto, com a nossa história, com as nossas características próprias, enfim. O que para mim pode ser terrível e me atormentar muito, para você pode não ser nada. Isso fala sobre eu não julgar, né, o tormento do outro, porque cada um tem as suas aflições. Então, por exemplo, ficar gripado para mim pode ser horrível, porque eu perco dias de trabalho, eu fico péssima, aquilo vai atingir as minhas finanças no final do mês, e aquilo para mim é horrível. Mas para a Ju não é. Porque a Ju, quando fica gripada, tira de letra, continua trabalhando, fazendo as coisas dela, e isso não é uma aflição para ela. Uma dívida importante pode tirar o meu sono. E de outras pessoas não. Só que, de qualquer forma, a gente não precisa se preocupar, porque todos nós temos aflições. Maiores ou menores durante toda a vida. Isso é fato, e a vida não é muito fácil para ninguém. Cada um sabe das suas próprias aflições. Elas acontecem para os justos e para os injustos. E a questão aqui é que Deus, Ele sabe exatamente o que aflige cada um de nós. E Ele está profundamente interessado em usar isso para te levar para um outro nível. As tuas aflições e as minhas aflições, elas não são em vão. Elas não são por acaso, elas não são por nada além daquilo que o Senhor permite. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E normalmente a gente não precisa procurar por elas. Algumas pessoas, quando não tem problema nenhum, elas procuram algum problema, né? Mas a maioria de nós não precisa procurar. Porque o normal é que mesmo que você não faça nada, os problemas chegam, né? Podem chegar pelo WhatsApp, podem bater na tua porta, mas os problemas chegam. Então, todo mundo passa por aflições. E se você tem aflições, isso você pode ficar tranquilo, porque é normal. Jesus disse que nós teríamos elas. Agora, você pode estar pensando, mas para mim não é bem assim, porque eu não tenho nada que me preocupe tanto. Na verdade, eu não perco o meu humor por muitas coisas, e eu sei que problemas vêm e vão, e eu não me incomodo muito com as coisas, porque se a gente esperar, tudo passa. E eu queria te dizer que isso
é uma atitude que a gente precisa ter bastante cuidado. Porque parece um pouco um estágio de anestesia, isso de que nada me abala. Isso pode ser uma estratégia de Satanás para a tua vida. Porque se nada te importa, nada te motiva, sua postura é, deixa tudo como está, você pode estar entre os crentes que dormem e não percebem Deus falando. O mesmo raciocínio, ele pode se aplicar para aquilo que já te atormentou muito, que na verdade não está resolvido. E você se acostumou com esse tormento. Ele já não te incomoda mais. Você se acomodou com isso. O vale, o deserto, o lugar de tribulação, ele não é um lugar de repouso. Ele é lugar de passagem. E essas duas situações que eu falei, quando você acha que nada te aflige muito, porque está tudo sempre muito bem, ou você não dá mais a devida importância para aquilo que é um problema na sua vida, e você se anestesiou com isso, são duas situações que a gente pode traduzir como sendo apatia, que é aquele estado morno. A Bíblia alerta sobre o perigo da apatia espiritual, pois ela pode nos levar para o afastamento de Deus. Foi falado aqui nessa noite sobre pessoas apáticas. Amém? Não sei se você percebeu, acho que foi a pastora que estava falando sobre isso. Tem pessoas aqui que estão apáticas diante de tribulações que precisam ser resolvidas na sua vida. Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Fala isso. Conheço as tuas obras, e não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Essa apatia espiritual, ela não vem de Deus. Então, quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É algo que nós devemos cumprir, amém? O engano aqui é pensar que a gente precisa sair sorrindo. Aí a gente acha assim, não, sorrir com esses problemas tudo não dá. E por causa disso, eu acabo deletando um versículo como esse. Eu penso, fala sério, né, Deus? Como é que eu vou sorrir diante desse problema que eu estou vivendo? Aí eu me esqueço desse versículo. Eu passo por ele. Ou até porque eu me sinto confrontada por ele e incapaz de cumprir aquilo ali, então eu vou seguindo a leitura. Eu não me detenho naquilo. E nesse momento eu pego essa orientação e deixo quieto. Mas alegrar-se aqui, por saber o motivo de eu me alegrar aqui, é por saber que existe um propósito de Deus na tribulação que eu estou vivendo. Não é porque eu gosto de problemas, nem porque eu procuro problemas, nem porque, enfim, eu não tenho outra coisa para fazer. O me alegrar é porque existe propósito. A Bíblia não está dizendo passem a gostar de problemas. Na verdade, gostem do propósito que Deus tem naquele problema. Porque Ele sempre tem propósitos. Amém? Quando a Bíblia nos diz alegrem-se, no fundo, ela nos chama atenção. Deus, Ele está no controle. Esse é o motivo da minha alegria.
Quem sabe também porque às vezes eu leio e até também eu penso naquilo que está me afligindo hoje. Eu tento ficar mais alegre. Só que no próximo problema que vem, eu já esqueci. E já volto a viver tudo de novo, sem estar com a alegria que está sendo recomendada. Então, eu chamei a atenção de vocês por duas coisas nesse versículo: grande alegria e diversas provações. Mas, na verdade, é a palavra do meio que nós devemos nos deter. Está escrito que nós vamos nos alegrar por passar por tribulações. Amém? Aflição e tribulação não é lugar para a gente ficar. A alegria é porque a tribulação passa. E enquanto eu estiver nela, Deus está comigo. Normalmente, a nossa escolha diante de um problema é suportar, é sobreviver, é esperar que acabe. E a gente, muitas vezes, ora por isso. Senhor, me livra do problema. Senhor, acaba com esse problema. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me livra disso que está me afligindo. Eu imagino que você já deve ter orado algumas vezes dessa forma, porque eu já orei muitas vezes nesses termos. Sem entender, porque eu achava que eu precisava entender o que eu estava passando. Então, sem entender, a gente pede para Deus livrar. Só que esse não é o propósito. E é por isso que você percebe que, às vezes, Deus permite que a tribulação dure um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Não é porque Ele tem prazer nisso. Não é porque Ele não está ouvindo a tua oração. Não é porque Ele esqueceu de você. No fundo, somos nós que não estamos correspondendo e continuamos pedindo apenas para que Ele nos tire. Sem perguntar, Senhor, o que Tu queres de mim diante desse problema? Amém? Então, queridos, eu não aprecio, mas eu me alegro, porque eu sei que vai passar, e enquanto isso eu sei que tem propósito. O meu foco precisa ser, Senhor, cumpre o propósito deste problema na minha vida. Eu possa compreender por quê, ou para quê, melhor dizendo, eu estou vivendo isso. Na sequência desse texto, o versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então eu vou passar alegre pelas tribulações, aprendendo no processo. Aqui está dizendo que as tribulações podem ajudar a fazer algo por nós. Elas não são dispensáveis. Tem uma parte que é minha nesse processo. E passar por ele pode me ajudar, então, a ser mais maduro, como está dizendo nesse versículo. E é provável que você consiga se lembrar de momentos bem difíceis da sua vida. Que quando você estava passando pelo problema, você pode ter pensado que não ia suportar aquilo. Mas agora, que já passou, você consegue reconhecer que se tornou uma pessoa melhor depois deles. Não porque você ficou mais duro, não porque agora você não cai mais naqueles problemas,
mas porque naquela situação difícil, você acabou se aproximando mais de Deus. E então hoje você está mais forte. Sabendo que não é mais qualquer coisa que abala a sua fé. Aquele problema que você viveu, muito provavelmente, tenha te levado a buscar mais ao Senhor. A se aproximar mais dEle, a conhecer mais, a orar mais. E se você passou por Deus, você passou por problemas com Deus e sobreviveu, é provável que você tenha saído curado desse problema. O propósito de passar pela tribulação foi cumprido. Então, por mais difícil que tenha sido, você hoje pode lembrar daquilo sem desconforto. Quando nós passamos por questões difíceis, sem o Senhor, o risco de sairmos machucados, traumatizados, culpados, cheios de ferida, é muito grande. Deus nunca nos permite atravessar grandes problemas e grandes desertos sem que tenha um propósito nisso. Isso é porque, na verdade, nenhum de nós está solto por aí. Ele te conhece. Ele sonhou com você antes de você nascer. E Ele te criou com propósito. Você não está avulso por aí. Você não aconteceu por acaso. Então, tudo que acontece na sua vida, o Senhor, Ele sabe. E Ele tem propósito. Mesmo que você não entenda o propósito. E essa muitas vezes é a forma que o Senhor trabalha em nós. Porque no meio da aflição, Ele às vezes não revela tudo. Exatamente para que a vontade dEle se cumpra. Para que a transformação aconteça. Depois que tudo passa, às vezes a gente consegue entender. Mas mesmo que você não entenda uma tribulação pela qual você passou, o que importa é que o propósito do Senhor tenha se cumprido com ela. A questão não é entender o propósito em si, é viver o propósito, é desfrutar daquilo que Deus tem para você, porque o interesse dele nunca é que você morra no problema. Lembra? O problema é lugar para a gente passar por ele, não para ficar nele. Você consegue reconhecer que conheceu melhor ou se aproximou mais de Deus quando você passava por alguma dificuldade? A grande maioria de nós. Muitos de nós se convertem porque estão com problemas. Né? E mesmo se não foi esse o seu caso, provavelmente depois que você se converteu, os problemas continuaram acontecendo. Eles não acabam quando a gente se converte, né? Mas é justamente porque você esteve em situações difíceis que você foi buscar mais o Senhor. E foi entrar mais fundo com isso. O foco, ele está na jornada e não no sofrimento. Assim como diz lá no Salmo 23, no capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O segredo aqui não é evitar o vale, mas atravessá-lo com Deus. Amém? Nós não temos como evitar todos os problemas da nossa vida. Claro que a gente não procura por eles, né? Mas eles acontecem. Você não tem como evitar. Então, a questão não são os vales, os desertos, os problemas.
A questão é que Deus está comigo, independente do momento da minha vida. Amém? Então, aquela mornidão espiritual que eu falei, que é um estado perigoso porque a gente não percebe a necessidade de Deus. Quando eu não percebo ou não reconheço que eu estou num vale, quando eu não reconheço que a coisa está feia, que realmente eu estou perdendo sono, que tem algo me afligindo, eu não dou bola para isso, eu não preciso de Deus, eu não busco Deus. E a questão aqui é, não confunda apatia com resiliência. Nem com maturidade, do tipo, nada me afeta, então eu sou muito maduro. Porque maturidade não é isso. Não é você ser insensível, não é você não dar bola para os problemas. Maturidade é você reconhecer, sim, existem problemas. Existem problemas em mim, existem problemas na minha casa, existem problemas no meu trabalho. E a questão é, eu vou enfrentar isso com Deus e não fazer de conta que nada me importa. Amém? Isso não é maturidade. Isso não é sou melhor do que os outros. Não, não tem nada a ver com isso. A Bíblia não nos chama para vivermos sem sentimentos. Fazendo de conta que nada está acontecendo e ela nem traz incentivo para a gente ir dormir até o problema passar. Eu não sei se você já teve essa sensação. Diante de algo muito grave, tudo que você queria era dormir e acordar depois que tudo tinha acabado. A gente muitas vezes pensou nisso, né, Góis? Deus, eu só queria dormir e acordar quando tudo isso estivesse resolvido. Mas o propósito não é esse, queridos. Amém? A proposta do Senhor para as nossas vidas não é esse. Essa postura de deixar os problemas para lá e ir vivendo, ela pode ser uma enorme perda de oportunidade. Você pode passar a vida toda desse jeito, empurrando o problema com a barriga, fazendo de conta que nada te aflige. E Deus vai tentando. Ele continua tentando. Ele continua, sabe? Tentando te sacudir. Tentando me sacudir. E a gente não dá bola. Essa postura não tem nada a ver com o alegrar-se que Tiago está sugerindo ali, naquele versículo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como que eu vou ser alegre por estar passando por provações se eu simplesmente não quero ver as minhas provações? Não dou bola para elas. Faço de contas que elas não estão me afligindo e passo orando, Deus me livra disso, me livra daquilo. É o máximo que eu faço. Essa alegria, ela é possível quando nós sabemos quem Deus é. Quando nós conhecemos a sua natureza, sabendo que nós não estamos sozinhos e nós podemos confiar na sua fidelidade e na sua bondade. Nisso se pauta a alegria que Tiago fala. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Essa alegria é possível buscando intimidade com o Senhor, buscando relacionamento, estando focado e com profundo interesse naquilo que Deus quer me ensinar diante dessa aflição que está me cercando. Porque como a gente já leu ali, na sequência, nos versículos 13 e 4 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Nossa alegria nas tribulações está em sabermos que Deus tem o controle. A tribulação tem propósito, e se eu aprender o que Deus quer me ensinar, no final eu sairei mais maduro e íntegro. Essa é a tradução do que acabamos de ler.
Não está nos planos de Deus que você seja como um bebê a vida inteira. Todos nós crescemos fisicamente e precisamos crescer espiritualmente também. Amém? Sabe quando você vê uma criança bem pequena que vai começar a andar? Você fica perto e faz assim para ela. Se ela está muito insegura, se ela não sabe muito bem o que fazer ainda, e é muito novidade aquilo, ela talvez não venha, principalmente se ela não conhece você. Ela continua no lugar dela, ela pode reclamar um pouco, e talvez até chorar. E não vem. Se for o pai ou a mãe que fizer assim, provavelmente ela vem. É isso que o Senhor faz conosco. Amém? Você está diante de um desafio. Você está diante de algo que você precisa atravessar. E o Senhor está fazendo assim. E tudo que você faz, ou que eu faço, é dizer: Deus, me livra dessa etapa. Me livra desse problema. Me livra disso. Mas Deus está dizendo: vem. Vem porque eu estou contigo. Vem, pega na minha mão. A gente atravessa esse problema. Eu estou aqui com você. Para te ajudar. Esse é o propósito, queridos. Ninguém quer um filho que permanece um bebê a vida inteira. Não dá certo. Um filho de 15 anos que tem um comportamento de 3, não dá. Um filho de 30 que tem comportamento de 12, não dá. Então, essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida. Não viver como bebês. Como aqueles que não suportam nada. Que passam o tempo inteiro orando: Deus, me livra, me tira disso. Não permite isso, não permite aquilo. Isso não vai acontecer. As tribulações vão vir, as aflições vão vir. Faz parte. Amém? E o que está dito para nós ali é que nós devemos passar por isso com alegria, porque nós sabemos quem somos, e sabemos quem Deus é, e sabemos que não é em vão. Eu posso tornar a tribulação em vão quando eu não busco a Deus. Amém? Quando eu não busco a Deus no meio de uma tribulação, eu torno ela em vão na minha vida, porque ela não produz fruto nenhum. E aí eu ando em círculos, e eu caio de novo, sempre nos mesmos problemas. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Ele está dizendo: vem. E eu estou dizendo: não quero. Não quero, porque esse problema é grande demais, porque essa tribulação é difícil demais, porque eu não quero ficar aflito com isso, eu quero que tu me livres disso. E Ele está dizendo isso: vem. Eu preciso de você mais maduro. Eu preciso de você mais forte. Amém? A gente não fortalece com coisas fáceis. Se o tempo inteiro você ajudar uma criança, der um suporte para ela caminhar, ela não aprende a correr. Certo? Quanto mais eu carrego no colo, quanto mais eu ajudo, dando suporte, ela não vai aprender a correr. Ela precisa enfrentar o desafio. E a nossa vida espiritual é assim também, queridos. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você acha que você vai conseguir desenvolver essas qualidades que refletem o caráter de Cristo se a sua vida for sempre maravilhosa? Como que eu vou cultivar essas qualidades se tudo me vai bem? Como é que eu vou ter paciência? Como é que eu vou ser bondosa? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou entender o que é paz? Se eu não soube o que é o contrário disso. Amém? Eu só posso cultivar essas qualidades se o Senhor me botar à prova. Você descobre que você tem fé quando Deus bota à prova a tua fé. Você descobre que tem paciência hoje, muito mais do que você tinha há anos atrás, porque Deus está provando a tua paciência.
Amém? Você descobre que ama as pessoas, porque o amor de Deus foi derramado em você, quando você tem a oportunidade que isso aconteça. Senão fica tudo teórico, e a vida com Deus não é teórica, a vida com Deus é prática. Aflições fazem parte da vida, a diferença é que os crentes passam por elas com Deus. Amém? E intimidade com o Senhor é o nosso alvo. Eu queria ler mais um versículo para terminar. Está lá em Romanos, capítulo 5. Versículos 13 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Amém? O nosso caráter só vai ser aprovado se tiver oportunidade para que isso aconteça. E para que Deus forge as nossas vidas. Amém? Que nós possamos compreender o propósito de Deus e nos alegrar daqui para frente nas tribulações. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Você pode ficar em pé um pouquinho? Na semana passada, no domingo, enquanto eu ministrava, e o Senhor trazia para mim uma visão que eu reparti com vocês a respeito de muitos de nós, que eu enxergava, e essas pessoas, parece que elas estavam faltando um pedaço ali delas. Parece que faltava alguma coisa, coisas que ficaram pelo caminho, e o Senhor me mostrava especificamente algumas pessoas que durante o seu caminho a alegria ficou em algumas situações, e o Senhor me incomodava muito a esse respeito, dele devolver a alegria, essas pessoas receberem das suas mãos a alegria de novo. E quando a Michelle, ela repartia essa palavra comigo durante a semana, isso encheu o meu coração, porque eu sabia que era algo de Deus para nós, que Ele está fazendo. O Senhor está querendo fazer isso dentro de nós nessa noite, amém? Esse texto fala a respeito de uma alegria que ela estava totalmente vinculada a uma certeza, e era a certeza que aquilo que aqueles irmãos eles estavam passando estava produzindo algo, e esse era o motivo da alegria daqueles irmãos. As provações não são o motivo da minha alegria, mas aquilo que está sendo produzido, isso sim traz para mim uma alegria, mas é uma alegria espiritual. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11, a respeito de nós aprendermos a viver contentes, assim como ele havia aprendido, a viver contente em todas as situações. É uma outra palavra que esse contente, mas na verdade ele traz aqui também uma certeza que Deus, em todos os momentos, continua no controle, e isso traz para mim a alegria. Mateus capítulo 5, nesse texto, é um texto famoso pelas bem-aventuranças. Ali o texto, Jesus fala, bem-aventurados, em muitas situações. Essa palavra bem-aventurados também significa alegria, alegre aquele que. E eu me lembro uma vez quando nós passamos por uma situação bastante difícil. Nós estávamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, e nós estávamos tristes com algumas situações, coisas que nós estávamos ouvindo, aquela justiça vindo aos nossos corações. Deus faz alguma coisa. E eu lembro que nós repartimos o nosso coração conversando com o nosso filho mais velho, o André, e aquilo marcou muito os nossos corações, quando ele disse para nós: vocês estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, então alegre-se. Bem-aventurados. Mas nós estamos falando de milagre, amém? Porque isso é sobrenatural. Nós conseguimos tirar os nossos olhos das situações e olharmos para aquilo que ela está
provocando e gerando em nós é algo totalmente espiritual. Mas o Senhor está dizendo isso para nós nessa noite, que Ele vai fazer isso, amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Não deixe que nada te distraia nessa hora. Encontre os olhos de Jesus nessa noite. Com os teus olhos fechados, encontre os olhos de Jesus, que já falou para nós que Ele estava procurando os nossos olhos. Encontre os olhos de Jesus nessa hora. Ele quer trazer para você essa condição de vida, de contentamento, de alegria, mas que algo totalmente dele é fruto do Espírito. E muitos que estão sem viver essa realidade sairão dessa noite, desta reunião, recebendo essa alegria preciosa para continuarem vivendo todos os seus desafios, as suas provações, mas com a alegria, a certeza que Deus está gerando algo neste exato momento, onde as provações, as situações estão em andamento. Abre o seu coração nessa hora e ouça a voz do Espírito Santo neste momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Levanta suas mãos agora em direção aos céus e começa a dizer: Jesus, Jesus, a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me capacita, Senhor. E eu recebo nessa noite a capacitação que vem do alto, porque não é sobre mim, Jesus, mas é sobre você. E eu sei que contigo eu vou romper em fé. Eu sei que contigo eu passarei pelos vales, eu passarei pela morte, eu passarei pelas aflições. E no final de tudo isso, Jesus, eu estarei mais perto de Ti, eu estarei mais parecido contigo. Oh, e eu estarei alcançando o propósito para o qual você me designou. Então começa a pedir: Jesus, derrama o Teu poder. Eu quero o Teu sobrenatural, Jesus. Eu quero esse lugar de viver sobrenaturalmente neste mundo natural, neste mundo de aflições, neste mundo difícil. Começa a declarar enquanto nós cantamos. Tenha essa consciência, tenha essa consciência. E começa a falar: Jesus, derrama, derrama sobre mim o Teu poder. Eu creio, eu creio. Rompendo em fé, minha vida se vestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigada, Senhor. Obrigada porque você não nos desampara, Jesus. Obrigada porque nós Te temos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a sua semana seja uma semana do romper em fé. Amém. Que nessa semana você encontre a graça de Deus como você nunca encontrou. E você possa passar pelas aflições, que são todo dia, né, irmãos? As adversidades de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana. E continuamos firmes na